Olá, boa tarde ou bom dia, né? Para mim ainda é bom dia. Eu não almocei. Nós estávamos com esta live programada lá no perfil das terapeutas, mas não deu muito certo. Deixa eu só aguardar aqui um retorno para ver se o som está saindo. Ok, então, Letícia, vou te chamar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou te chamar no seu, tá? No seu particular. Só um minutinho. Vamos ver agora se vai funcionar. Recebeu o convite? Vamos ver. Vou te aceitar aqui. Agora deu. Muito Agora bem. deu. Menina, que loucura! Né, Denise? Isso tá querendo nos testar, né? E Pra eu ver não. se a gente resiste. Tá me vendo bem? Tô, Me vendo e me ouvindo? sim. Perfeito. Na verdade, a gente está desde quinta-feira com um probleminha lá no perfil da clínica. Tá derrubando as nossas lives. Não sei por quê, ainda não descobrimos o motivo, mas não tem problema. A gente faz por aqui e compartilha lá. E quem está assistindo a live, nos ajude, compartilhe com mais pessoas, porque as pessoas vão talvez ir lá no perfil da clínica e não conseguimos transmitir por lá. E eu não estou te vendo, Denise, só para te falar, tá? Eu estou me vendo na parte tua do vídeo tá preto aqui para mim. Mas não tem problema. Tô vendo nós duas perfeitamente, te ouvindo bem também, mas vamos, pelo menos deu certo o som, né? Saindo o som já tá ótimo. Depois que a gente finaliza, a gente deixa gravado e aí fica tudo certinho. Perfeito. Vamos lá, então. Coisas que acontecem, né? A tecnologia às vezes nos sabota. Mas hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante. Muito importante, principalmente para as pessoas que desejam ter sucesso e crescer. Que é não tenha medo de correr riscos. É normal que a gente tenha medo de correr riscos, né? Porém, quando a gente evita correr riscos, a gente também evita resultados que podem ser negativos, podem, mas também podem ser positivos. E aí eu sempre digo que é aquele 50%, 50%, né? Pode ser que a gente arrisque e dê errado, e pode ser que a gente arrisque e dê certo. Porém, a única alternativa que nos garante dar errado é a de não tentar. Então, o correr o risco sempre vai nos trazer mais chances de ter sucesso. Porque quem não arrisca, não petisca, como diz o ditado, né? Uhum. E a gente precisa se desafiar e arriscar. Partindo desse princípio. Se eu continuo no lugar que eu estou, eu vou continuar tendo os resultados que eu tenho, que muitas vezes é sem resultado nenhum. Se eu arriscar, o máximo que pode acontecer é eu continuar onde eu estou. Mas entendem que a chance de dar certo, nesse caso, é muito maior? Porque se eu não faço nada, eu garanto que nada vai acontecer. E muitas vezes, porque a gente fica até, de certa forma, cegos pelo medo, a gente não consegue olhar desse lado. De que, se a gente não fizer nada, não é nem que a gente não está arriscando, a gente não está fazendo nada.
é muito pior do que arriscar e dar errado. E quando a gente tem essa consciência de que a gente tem essa possibilidade e de que a gente não perde nada arriscando, abre uma luz, né? Eu já fui a pessoa que tinha medo de arriscar, que não fazia as coisas, até que eu entendi isso. E esse capítulo do livro, que é o tom 4, ele traz esse ensinamento para nós. A forma, né, mais eficaz, diz no livro, de garantir que você não vai sair do lugar é tendo medo de arriscar. E claro, né, que não é errado a gente querer ter uma margem de segurança. Então, quando a gente fala aqui em arriscar, não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito, atropelando tudo, sem um planejamento. Também não é assim. Porém, o não fazer, não se arriscar, não planejar nada novo, porque quer se manter ali numa zona de conforto, isso sim é arriscado. Por quê? É preocupante até, né? E aqui no livro até traz aqui a história de Davi, que a maioria das pessoas conhecem, mas eu vou ler ela aqui rapidinho para a gente refletir um pouco. Davi era um rapaz muito jovem, um menino pastor de ovelhas, sem treinamento nenhum de guerra. Ele era o caçula e seus irmãos eram soldados fortes do exército de Israel. Um dia, seu pai o mandou levar comida e ver como estavam seus irmãos, pois o exército estava acampado na entrada da cidade. Sob risco de ataque dos inimigos, uma guerra estava prestes a explodir e a família estava sem notícias. Obedecendo ao pai, ele foi. Chegando lá, uma cena absurda. O exército inteiro tremendo de medo. Um guerreiro gigante, muito maior do que qualquer pessoa normal, forte e aparentemente invencível. Gritava barbaridades contra Israel. Ridicularizava, afrontava e desafiava ao combate. Quem teria coragem de encarar aquele desafio contra um homem tão grande e forte, como ninguém jamais tinha visto? Os soldados de Israel estavam apavorados. O próprio rei de Israel estava apavorado. A situação parecia não ter saído. O fim estava próximo. O pequeno Davi ouviu as barbaridades ditas por aquele gigante, como todos os outros ouviram, mas em vez de aquela situação causar nele o medo que causou aos outros, o que moveu dentro dele foi a revolta. Como aquele gigante ousava afrontar o exército do Deus vivo. Em vez de olhar para si, se ver pequeno e prestar atenção às dificuldades e ao perigo, Davi olhou para o tamanho do seu Deus, muito maior que qualquer gigante, e prestou atenção ao que deveria ser feito. A única saída possível, já que a guerra estava declarada e era matar ou morrer, ele sabia que o gigante deveria ser morto, e não esperou por ninguém. Não olhou para os soldados esperando que alguém se adiantasse. Não pediu ajuda ao rei. Aliás, o rei é que mandou chamá-lo quando soube que estava disposto a lutar contra o terrível inimigo. A reação do rei poderia ter causado ainda mais medo em Davi. Primeiro, disse ao menino que ele não poderia lutar contra o gigante, porque Golias era guerreiro experiente e Davi apenas um menino. Mas Davi se intimidou, respondeu que já tinha vencido um leão e um urso, e sabia que Deus o ajudaria a vencer o gigante da mesma maneira. Convenhamos, o ataque de um animal selvagem e irracional não pode ser comparado a uma batalha contra um guerreiro treinado e bem armado. O fato de ele ter matado esses animais sozinho não o habilitava a guerrear contra um soldado. Porém, o que o fez vencer foi sua confiança em Deus, sua fé que dava a ele coragem para correr o risco necessário. Ele sabia que o resultado que queria e sabia que Deus estava com ele. Logo, não deixou entrar em sua mente de forma nenhuma o não posso.
o rei Saul concordou em deixar o garoto lutar, mas exigiu que ele usasse sua armadura. Porém, aquela armadura era feita para um soldado adulto, forte e treinado. Ao vesti-la, Davi não conseguiu andar. A armadura mostrava a ele sua posição de jovem e fraco. Ela o lembrava de sua desvantagem, o que poderia despertar o medo. Sem pensar duas vezes, tirou a armadura. Sua proteção era sua fé. Aprenda isso. E por que o livro traz essa história? Porque a gente precisa muitas vezes tirar essas armaduras que a gente tem, que nos trazem medo, insegurança, que nos fazem nos ver pequenos, e usar essa força que a gente tem, a nossa fé. Porque o permanecer na zona de conforto nada mais é do que não utilizar da nossa fé. Porque se a gente só tem duas opções na vida, né? Ou a gente tem fé, ou a gente tem medo. Muitas vezes as pessoas pensam que fé é o contrário de coragem, mas não. A coragem, aliás, que o medo é o contrário de coragem, mas não. A coragem é a gente fazer as coisas apesar do medo. Isso é ter coragem. E quando a gente diz que tem fé, só que ao mesmo tempo fala que tem medo, não faz nem sentido, porque como que uma pessoa de fé vai ter medo? Então é preciso a gente pensar e até analisar como é que está a nossa fé. Se a gente tem medo de tudo, medo de se arriscar, medo de dar um passo, medo de buscar coisas novas para a nossa vida, a nossa fé não está como ela deveria estar. E é como eu falei, não é errado a gente querer alguma segurança. Porém, a gente precisa sim se desafiar, olhar as possibilidades. Muitas vezes é difícil a gente tomar alguma decisão, mas sempre tem aquela maneira de a gente olhar para a solução e se perguntar: como eu posso fazer isso? E aí, planejar e dar os primeiros passos. Não é decidir vou fazer, não pensar em nada e ir fazer desordenadamente. Não, mas sim, dar esse passo, se encorajar, planejar e ir em frente. E aqui no livro traz uma frase que é: apenas aqueles que se arriscaram a ir longe demais podem descobrir quão longe eles podem ir. Por quê? Porque quem não se arrisca permanece no mesmo lugar e não tem nem a chance de conhecer lugar maior, opções maiores, né? E eu até digo que quando a gente fica naquela de ter medo ou esperando muito para tomar alguma atitude, a gente perde o time. O que é perder o time? Tem coisas que, se a gente não aproveitar naquele momento e ficar esperando e deixar para depois, para semana que vem, para o mês que vem, quando a gente resolver fazer, a gente já perdeu. Não é mais a mesma coisa, não vai ter mais o mesmo resultado, ou pior, às vezes é uma ótima oportunidade que a gente deixou passar por causa do medo. Então, que a gente, a partir de hoje, pense muito, primeiro, como que está a nossa fé. Segundo, que a gente sempre vai ter 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Porém, a única que nos garante não ter resultado é não tentar. E tem mais uma coisa que eu vejo como muito importante, que é o seguinte: quando a gente precisa avançar, quando a gente quer crescer, quando a gente quer ter sucesso, que a gente busque um motivo para isso. Porque além da fé, além dessa coragem, quando a gente tem um motivo para lutar pelas coisas que a gente quer, a gente tem uma força um pouco maior. E aí aqui eu até lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que é mais ou menos assim.
havia uma mulher que ela tinha muito medo de cobra. Muito medo. Era a coisa que ela mais tinha medo no mundo. E ela tinha dois filhos pequenos. E onde ela morava, tinha muitas árvores, muito mato. E tinha muitas cobras. Um dia, ela estava com os meninos brincando embaixo de uma árvore e apareceu uma cobra. Ela, sem pensar, correu onde estavam os meninos e onde estava a cobra e enfrentou a cobra, tirou os meninos bem ali pertinho da cobra. E aí eu pergunto para vocês, da onde que veio essa coragem? Ela tinha um motivo. Os filhos dela foram o motivo dessa coragem. Porque jamais ela ia enfrentar a cobra em qualquer outra situação. Porque ela tinha muito medo. Mas quando a gente tem um motivo, a gente enfrenta qualquer coisa. Inclusive os nossos maiores medos. Então, eu passo aqui a palavra agora para a Denise, porque ela vai trazer um pouquinho aqui para nós de como que a gente pode fazer, então, para aprender a lidar com esses riscos, para tomar decisões mais seguras e para agir com coragem. Mas fica aqui da minha parte para vocês essa reflexão de como está a sua fé, de que se você não tentar, você garante não ter resultado e que se você buscar um motivo para realizar os seus sonhos, os seus objetivos e buscar os seus resultados, você vai ter muito mais força de enfrentar qualquer medo que você tenha. Né, Denise? Não Isso estou aí. te vendo. Eu estou. Dá uma agonia, né? Antes de eu passar aqui o que a gente pode fazer para vencer esse medo, eu vou trazer mais um exemplo também de situações que às vezes a pessoa nem percebe o quão grande é a fé dela. E o exemplo que eu vou trazer é de um agricultor. Agricultor que planta milho, soja, trigo, qualquer coisa. Né? Para quem talvez nasceu na cidade e sempre viveu na cidade, não entende muito bem como que funciona a agricultura. Mas eu, né, nasci na agricultura, moro numa região agrícola, o meu esposo trabalha com isso, então a gente sabe muito bem como que funciona. Então eu vou trazer aqui para vocês entenderem. O agricultor, quando ele vai fazer o plantio, vamos pegar o exemplo da soja, ele precisa comprar a semente, primeiramente, que é uma semente própria, uma semente tratada, né? Não é eu colho a semente e eu planto essa mesma semente. Não funciona. Precisa ser uma semente já tratada para que eu possa plantar. E essa semente é muito cara, porque ela passa ali por um processo, né? Então, ele já começa a investir, né? Antes dele ter o resultado ali do fruto dele. Então, ele, para plantar, ele precisa primeiro preparar essa terra para ela receber a semente. Esse preparo custa caro, porque ou ele tem um maquinário que custa caro, ou ele paga alguém para fazer isso e custa caro. Aí ele lança a semente no solo, que também custa fazer isso, tanto se ele mesmo tem um maquinário ou ele paga alguém para fazer. Depois, ele precisa, conforme o soja vai crescendo, talvez passar veneno para as pragas ou passar veneno para o mato que cresce no meio. Então, tudo é investimento. Só que o que acontece? Onde que entra a fé aí? Se não chover e sair sol na época certa, esse trabalho todo, esse investimento todo pode se perder. Porque assim que a semente é lançada no solo, precisa chover, e chover a quantidade certa.
porque se chover muito, vai afogar aquela semente. Ela vai apodrecer e vai morrer. Se não chover, ela vai secar, também não vai crescer. Então, você entende o tanto de fé que esse cara precisa ter para lançar todo esse investimento embaixo da terra, simplesmente acreditar que ele vai lá na frente colher, acreditar que vai chover na hora certa, que vai ser na hora certa. Isso foge totalmente do nosso controle, ninguém tem controle sobre a chuva ou sobre o sol. Aí lá na frente, quando começa a florescer de novo. Você está me ouvindo, Letícia? Parece que está dando interferência. Está dando para me ouvir? Está dando um pouquinho, mas eu estou te ouvindo e estou te entendendo. Tá. Quando essa soja floresce, se der uma chuva muito forte ou vento, vai derrubar essa flor e se perde tudo. Então, o processo todo é pela fé. Lá na frente, quando está pronto para colher, que o soja já está sequinho, né, na base ali, se chover muito, vai apodrecer. Então, tudo vai depender de fé. Não tem. É claro que ele investiu, ele fez toda a parte dele, ele cuidou do solo, ele fez o plantio, ele passou veneno se precisou, mas o principal, que é chuva e sol, nós não temos controle nenhum. Então, eu vejo assim que o agricultor, eu acho que é o ser humano de maior fé que existe. Porque ele depende totalmente de Deus mandar a chuva na hora certa ou não. Aí o que acontece nesse caso? Se ele for com a visão de que, meu Deus, eu vou fazer todo esse investimento, todo esse trabalho, e pode ser que não chova na época certa e eu perco tudo. Se ele for com essa visão, ele não vai plantar, ele não vai investir. Deixa o medo e não vai. Porque o medo vai tomar conta. Agora, se ele for com a visão de que eu tenho fé que vai dar tudo certo, a semente que eu pôr no chão, ela vai brotar, vai germinar, vai chover na hora certa, vai ter sol na hora certa, e lá na frente eu vou colher esse fruto, então ele vai fazer. E vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Porque não é simplesmente largar a semente lá e deixar, agora deixa aí, tá nas mãos de Deus. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é cuidar, adubar, passar o veneno, né? Depois tirar o mato do meio. Pode falar, Letícia. Entra muito aquela frase que eu gosto muito. Deus faz tudo menos a nossa parte. Então, não é ter fé e a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem. É ter fé e fazer a nossa parte para que essa fé possa nos ajudar. Então, assim, ele está correndo um risco? Ele está correndo um risco enorme, porque é muito alto o investimento na agricultura. É tudo muito caro. Mas tem uma forma desse risco ser calculado, ser talvez amenizado. E como seria isso? Eu estou dando exemplo da agricultura porque é algo que eu tenho um pouquinho de conhecimento, porque o meu esposo trabalha com isso, mas serve para qualquer coisa. Então, na primeira safra, né, na minha primeira colheita, que deu bom, que deu um fruto bom e eu tive um lucro bom, eu tiro uma parte, eu reservo uma parte para que, se acontecer de numa próxima safra ela não der tão boa, que não chova na época certa, ou que não saia sol na época certa, eu tenho essa reserva. Então, é um risco calculado, é um planejamento. E é aquilo que você falou no início. Não vou fazer as coisas atropelando, fazendo de qualquer jeito, eu não ter medo de nada, não vou calcular nada e vou fazer, né, loucura. Não, vamos com o pé no chão. Só que aqui a fé é fundamental.
E eu acredito que em tudo aquilo que a gente for fazer, o principal é com que visão eu estou indo. Eu estou indo com a visão de que e se der errado? Ou eu estou indo com a visão que não, eu tenho fé que vai dar certo. Se não deu, tudo bem, eu tenho aqui, eu já me precavi antes, né? E o que eu tenho visto muito, principalmente com pequenos e médios agricultores, eles não fazem esse planejamento. Quando a safra deu boa, uhul, deu boa, vamos comprar carro, casa, vamos viajar, nananana. Quando a safra deu ruim, é um desespero, porque ele não fez uma reserva daquele dia que deu bom. Então, isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Quando é possível, reserva um pouco, né? Não vamos gastar tudo de uma vez, porque como tem aquele ditado, o amanhã a Deus pertence. Não tem como eu saber se amanhã eu vou ter de novo, de novo e de novo. Então, quando eu tenho, vamos cuidar daquilo que a gente tem, né? Vamos saber manejar bem aquilo que a gente tem. Isso é se precaver para, mesmo correndo risco, esse risco possa ser amenizado. E daí, quando eu tenho essa pequena segurança, o medo não vai me impedir de prosseguir e de tentar de novo e talvez ir mais além um pouco, né? Ele traz também aqui no livro um exemplo de uma mulher chamada Sandra Peterson. Na época que ele escreveu o livro, ela era CEO da Bayer. Bayer é uma empresa multinacional de fertilizantes, sementes. Até antigamente tinha uma propaganda, se eu não me engano, era veneno para pernilongo. Aí, aquele veneninho, né? Sim. Hoje em dia nem pode mais usar. Mas dizia, se é Bayer, é bom, né? Então, essa mulher, ela era a CEO. O CEO é o cargo mais alto de uma empresa, né? E ela disse assim, ó, se olhar para a minha carreira, eu desempenhei vários papéis de risco, arriscados para algumas pessoas. Mas dentro de mim eu pensava, uau, essa é uma grande oportunidade e vai me permitir aprender novas coisas e assumir um papel maior em uma organização maior. Alguns pensariam, você está louca. O que você sabe sobre diabetes, ou máquina de lavar, ou da indústria, ou automóveis, ou agricultura? E olha que interessante essa frase dela aqui. Uau, essa é uma grande oportunidade e vai me permitir aprender. Ou seja, talvez ela entrou na Bayer sem conhecer sobre fertilizantes, sobre semente, ou o que mais que essa empresa. É uma empresa muito grande, tem muitas coisas. Mas o que ela viu? Em vez de falar, nossa, mas eu não entendo nada desse assunto, isso não é para mim. Qual foi a visão dela? Uau, uma possibilidade para eu aprender sobre esse assunto. Eu aprender sobre esse negócio, né? Então, ela não se deteve porque ela não tinha conhecimento. Pelo contrário, ela viu uma oportunidade de conhecer sobre aquilo, aprender sobre aquilo. Então, você vê como que muda totalmente o jogo a questão da nossa visão, né? O que eu estou vendo naquilo ali? É igual, muitas vezes, um funcionário que às vezes se queixa do patrão. Mas o meu patrão só manda eu, é tudo eu, os outros estão lá sentados sem fazer nada e eu estou acumulado de tarefas para fazer. Por que será? Será que ele ia colocar responsabilidades numa pessoa irresponsável? Será que ele ia dar tarefas para uma pessoa incompetente? Uma pessoa que ele não confia? Então, nós temos que ter a visão de que se eu estou recebendo tudo isso, é porque eu sou competente para fazer e os outros não. Então, em vez de eu reclamar que só eu estou trabalhando e os outros não,
graças a Deus, o meu patrão está vendo que ele pode confiar em mim, ele pode confiar no meu trabalho, né? Então, a gente precisa mudar essa visão. Eu lembro que quando eu fiz... Pode falar. No exemplo que tu trouxe ali, da história da CEO, a questão dela olhar e ver como um aprendizado, isso também vale para quando a gente comete um erro. Se a gente tenta dar errado, sempre vai tirar um aprendizado daquilo ali. Então, mesmo que dê errado, a gente não perde. A gente sempre ganha um aprendizado. E isso vale para tudo, né? Sim. Essa questão do funcionário, porque assim, é para qualquer situação, né, da nossa vida. Quem é funcionário, quem é empreendedor, quem é funcionário público, isso aqui vai servir muito bem a questão da visão. Mais um exemplo. Um professor meu, quando eu fiz faculdade, na época eu tinha 20 e poucos anos, minha primeira faculdade foi de administração. E ele trouxe esse exemplo e eu nunca me esqueci disso. Ele falou que um certo patrão pediu para 2 funcionários irem, um para a quitanda do seu João, outro para a quitanda do seu José, ver quanto que estava custando o quilo da laranja. Ele queria fazer uma tarde ali, uma tarde diferente e servir suco para os funcionários. Aí, um funcionário que foi na quitanda do seu José, foi lá, viu o preço, voltou e falou, ó, tá R$5 o quilo da laranja. Beleza. O outro que foi na quitanda do seu João, quando ele voltou, ele falou assim, olha, a laranja tá R$5 o quilo. Só que eu percebi que agora nós estamos na época da colheita do abacaxi. E eu vi lá que tem abacaxi muito bonito. E como é época de colheita, então está tendo bastante oferta, o preço está muito bom. Está muito mais em conta que a laranja. E eu também percebi que tinha uns limão lá muito bonito também, bem suculento. Talvez o senhor pode fazer vários sucos ou trocar a laranja pelo abacaxi que está mais em conta. E também o seu João me disse que se comprar em maior quantidade, ele ainda dá um desconto. E até me falou que se a gente quiser, ele manda entregar aqui. Ou seja, os dois foram fazer a mesma tarefa. Mas qual que era a diferença de um para o outro? A visão, né? Ah, me mandou ver o preço da laranja? Beleza, ele fez o que o patrão mandou. Mas qual foi a visão do outro? Vamos ver se não dá para melhorar aqui. E isso serve para tudo, né, na nossa vida. A visão que nós temos a respeito daquilo que a gente vai fazer. Então, achei assim... É importante a gente trabalhar a nossa mentalidade, né, Denise? Sim. Para criar essa visão de olhar para a solução, olhar para o que a gente ganha, porque as pessoas têm mania de olhar só para o que pode perder, quando que o que pode ganhar é muito maior. Aí, voltando à questão do medo, né? Que o nosso título aqui é Não tenha medo de correr riscos. Tem situações que o medo, ele realmente pode vir de algum trauma, né? Que a pessoa tenha passado. E aí tudo bem, é preciso ver isso, ressignificar, né? Se não conseguir sozinho buscar ajuda, beleza. Isso a gente não descarta essa possibilidade. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu tinha muito medo de gravar vídeo, né? De gravar vídeo para pôr no Instagram. Isso até um ano, eu acho, atrás, um pouquinho mais. Aí você vê, um vídeo você grava e você edita, você exclui. Se você não quiser postar, você não posta. Eu tremia, minhas mãos suava, gelado, dava palpitação, dor de barriga. E olha só, hoje nós estamos numa live ao vivo, não dá para editar, não dá para não mostrar, tá aqui, né?
assim, de um ano atrás eu tinha medo de gravar vídeo e hoje eu estou fazendo uma live que é ao vivo. O que aconteceu? O que a gente precisa observar? Ah, tenho medo de gravar vídeo. Por quê? Vamos começar perguntando. Por quê? E foi fazendo esses porquê, que eu cheguei na causa do medo, na raiz do medo. Não era o medo de gravar vídeo. O meu medo era que alguém falasse que o que eu estava falando no vídeo não era verdade, que eu teria que desmentir a minha verdade. Por quê? Porque aconteceram 2 fatos na minha vida lá atrás, onde eu falei uma verdade, mas eu tive que, não dá para dizer desmentir, porque não era mentira. Eu tive que mentir daí. Eu tive que deixar a minha verdade e contar uma mentira. Eu fui manipulada a fazer isso. E isso me marcou muito e eu nem lembrava mais disso. Só que, quando eu lembrei que o meu medo era esse, o que eu fiz? Cara, mas isso aconteceu há 20 anos e foi por aquele motivo. Hoje, o que eu vou falar é outra coisa, não tem nada a ver com aquilo mais. Então, deu um clique na minha cabeça e naquele mesmo dia eu gravei 5 vídeos e postei no Instagram. E a partir de lá eu comecei a fazer lives. Não vou falar que eu não tenho medo, não seria nem medo, mas dá aquele receio, né? Hoje mesmo, dá aquele friozinho no estômago, você fica ansiosa ali, mas o quê? Mesmo assim a gente faz, não tá mais travado. E isso é com o tempo que a gente vai perder. É fazendo, fazendo e fazendo, né, Letícia? Acredito que você também passou por esse processo. Eu falei ali antes, eu também tinha muito medo de gravar vídeo, de fazer live, mas nós temos algo em comum aqui. Nós, além de que a gente olhou para isso, olhou para esses medos, para esses bloqueios, a gente também tem um motivo de estar aqui. E a gente tem um motivo muito grande de estar aqui, que não é só nosso crescimento profissional, mas também ajudar outras pessoas. E aí esse motivo se torna maior do que esses medos. E quando a gente entende o porquê dos medos, entende que a gente não está mais naquela época que aquilo aconteceu, que a gente precisa seguir em frente, esses medos param de nos paralisar, né, Denise? Que foi o que aconteceu. Exato. Comigo aconteceu não muito diferente de ti também, porque eu tinha muito bloqueio de fazer vídeo, de fazer live, de aparecer. Muita gente tem. Que a gente até conversou outro dia, né, Letícia? Medos, receios, bloqueios, isso vai existir pela vida toda. O que a gente não pode é travar por causa disso. É sempre tentar resolve escadinha que sobe. Chegou lá em cima, aparece outro. Resolve aquele, pula mais um degrau. E assim vai, né? É uma constante, é uma evolução. A própria Bíblia fala, né? Que é de glória em glória que nós vamos evoluindo. É claro que lá está se referindo à questão espiritual, mas a gente pode trazer para as nossas questões, né? Do emocional, do material, do físico aqui, da mesma forma, né? A gente precisa ir nesse processo. Voltando a essa questão do medo de gravar vídeo. Eu não ia sair do medo de gravar vídeo para uma live ao vivo. Não tem como. É impossível. Jamais naquela época eu me imaginei fazendo uma live. Então, foi primeiro o vídeo gravado, que eu podia decidir em postar ou não. Eu podia editar se eu quisesse. Depois disso, foi para alguns stories. Daí sim, depois chegou
na live, né? Então, a gente precisa passar por esses processos. E o exercício que eu trouxe, né, para a gente fazer durante essa semana, é justamente a esse respeito. Então, o que eu quero propor para quem tem medo? E qualquer medo que seja. Eu trouxe um exemplo de um medo que parece bem bobo, mas é para vocês entenderem, né, para exemplificar, para ficar bem claro. Vocês vão fazer uma lista de todos os medos que vocês percebem que tem, né? Lista lá. Tenho medo de andar de avião, tenho medo de mudar de trabalho, tenho medo de empreender, tenho medo de, sei lá, qualquer coisa. Para cada medo, você vai fazer 5 porquês. Eu trouxe aqui o exemplo de medo de andar de bicicleta. Digamos que eu tenho medo de andar de bicicleta. Aí eu vou perguntar primeiro, por que eu tenho medo de andar de bicicleta? Aí eu posso dizer, anotei aqui para não esquecer. Ah, porque eu posso me machucar. Por que eu posso me machucar? Ah, porque eu posso cair. Por que eu posso cair? Porque não tenho equilíbrio. Por que eu não tenho equilíbrio? Porque eu nunca pensei a respeito do equilíbrio. Entende que são 5 porquês? Então, o meu medo de andar de bicicleta não é o medo de andar de bicicleta. É porque eu não tenho equilíbrio. Eu não tenho segurança. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou começar um exercício de equilíbrio. Talvez andando por cima do meio-fio, um pé na frente do outro, os braços abertos, me equilibrando. Principalmente quem tem labirintite, é horrível. Parece que você vai cair, mas você vai aprender a se equilibrar. Quando a gente faz esses porquês, a gente cai numa pergunta de olhar para a solução. O que eu preciso fazer para ter mais equilíbrio? Aí a gente começa a ter aquela mentalidade de solução. E isso vai fazendo o medo ficar menor, né? Exatamente. É igual uma criança que vai começar a andar de bicicleta. Ela não tem equilíbrio nenhum. O que se faz? Coloca as rodinhas do lado. Aí, conforme ela vai pegando o jeitinho, os pais vão lá e aumentam um pouco a altura dessa rodinha, que só caso ela vire, a rodinha pega no chão. Senão ela vai. Aí aumenta um pouco mais, aí tem que virar um pouco mais. Até chegar um momento que tira a rodinha. Aí talvez nos primeiros... as primeiras voltinhas ali, o pai ou a mãe ainda segura a bicicleta atrás, até que a criança tenha o equilíbrio e vai embora sozinha. E por que hoje nós já queremos pegar e sair andando de bicicleta sem nunca ter tentado andar antes? Vai cair, vai quebrar a cara, vai bater no meio-fio mesmo. Então vamos aprender a se equilibrar primeiro. Vamos ter essa segurança. E aqui, por exemplo, da bicicleta, mas é para tudo. Vamos primeiro entender o porquê disso. Fazendo essas 5 perguntas, nós vamos chegar na raiz, né, no verdadeiro motivo. E daí a gente vai tratar aquele motivo e, consequentemente, eu vou ter segurança para chegar naquele objetivo que eu queria. Então, eu convido vocês a essa semana, né, o exercício da semana é isso. Listem os medos. Para cada um desses medos, você vai perguntar 5 vezes. Por quê? Respondeu? Por quê? Respondeu? Por quê? Até chegar no quinto. Aí você vai tratar esse quinto. Quando esse quinto tiver resolvido, seu objetivo maior também vai ser alcançado. É muito Combinado? legal esse exercício. E às vezes pode ser que a resposta venha até antes do quinto porquê, né, Denise? E pode ser que às vezes precise fazer mais algum porquê. Tá tudo bem. Mas a gente vai fazer toma base. Né? Vai perguntando até que chega no ponto que faz sentido para você. Igual a questão do vídeo. Por que eu tenho medo de gravar vídeo? E fui indo. Ah, porque eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Ah, porque o que vão falar de mim? Tá, mas o que podem falar de você? Ah, mas e se me julgarem? Mas por que vão te julgar? Ah,
porque uma vez eu já fui julgada, e eu passei muita raiva, muita vergonha, porque eu falei uma coisa e me obrigaram depois a ir lá e falar outra. E Então, tu buscou pode uma sim, memória que estava bloqueada, tu nem lembrava disso, né? nem lembrava, imagina, isso aconteceu há mais de 20 anos. Na verdade, foram duas situações muito fortes que eu passei, envolvia questões de política na cidade que eu morava na época. Então, assim, na época e por muitos anos, eu não percebi que aquilo tinha me afetado tanto, né? Mas depois que eu resolvi isso dentro da minha cabeça, as coisas começaram a fluir nesse sentido, né? Nessa questão. Então, assim, tudo vai ter um porquê, né? E depois a questão, não tem trauma, não tem nada, tô com medo, vai com medo mesmo, né, Letícia? Muita É, coisa é simples assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Senão a gente não mesmo. É pode isso mesmo. É usar. como eu digo, né? Porque Ou tem tem muito fé, ou aquela questão do nosso cérebro sempre querer nos proteger e poupar energia. Então, e aqui existe coisa, é uma sempre vai existir luta, medo. é uma luta com nós É mesmos, algo né? natural do ser humano, né? Sim. Tem medos maiores, como a gente falou aqui, que são bloqueios, mas sempre vai existir medo. É algo natural do ser humano sentir medo. Só que é o enfrentar esse medo que vai nos fortalecer para coisas maiores. É aquela frase que tem, né? Não é as coisas que vão ficando fáceis, é a gente que vai ficando forte. E é enfrentando esses medos que a gente consegue se fortalecer. E a questão da fé, né, igual você comentou antes, que é muito importante, tem uma passagem da Bíblia que diz assim: o amor lança fora todo medo. Mas que amor que é esse? É o amor de Deus para comigo. Quando eu entendo e eu sei que eu sou amada por Deus e que Ele me protege e que Ele não vai deixar que nada aconteça comigo, que tudo está sob o controle dele, igual a chuva e o sol lá para o agricultor, então eu tenho muito mais disponibilidade de enfrentar as coisas, porque eu sei que eu não estou sozinha, que tem uma força maior, algo muito superior a mim que pode me conduzir, né? Porque quando a gente se sente sozinha, uma pessoa que não tem fé, não estou falando que um ateu não possa conquistar as coisas, sim, porque nós temos o ser humano, independente de crer em Deus ou não, ele é dotado de inteligência, né? E eu creio que Deus nos fez assim, mas se nós combinarmos a nossa capacidade e a nossa fé ligado a esse amor de Deus por nós, porque foi Ele que nos criou, Ele que sabe exatamente como que nós funcionamos, ninguém segura, né? A gente pode ir muito além, mas a gente precisa ter essa convicção do amor de Deus, e não é aquele amor assim, eu sei, Deus ama todo mundo. Não, Deus me ama. Sim, Ele ama todo mundo, mas eu preciso ter essa convicção que Deus me ama. Eu, particularmente, você, particularmente, é amado de Deus, né? Não é genérico, Deus ama todo mundo. Não, Deus me ama. Quando eu tenho essa convicção na minha vida, nada mais seguro, né? É como a palavra diz, o amor de Deus lança fora todo medo, né? Fácil? Não, não é fácil. Mas é aquele negócio. Quem disse que tem que ser fácil, né? A gente precisa Eu até enfrentar. quando as coisas estão muito fáceis, é sinal de que a gente não está crescendo. Porque para a gente crescer, a gente precisa se desafiar. Então, se está difícil, vai que está no caminho certo. Porque a gente não cresce ali no conforto. Claro que a gente espera ter muita coisa boa, muitos momentos bons na vida, e isso é o normal. Mas no caminho vão ter desafios. E aí, como a gente olha para esses desafios, é que vai fazer a gente trilhar esse caminho entendendo que
aquela história, né? A felicidade não está lá na frente, ela está no caminho. E ser feliz no caminho é entender que os desafios fazem parte e que a gente pode olhar para eles com essa visão de crescimento, não de algo ruim. É igualzinho a questão da sementinha lá, né? A sementinha que é plantada, se fosse possível, né, ela falar, imagina o quanto não dói até estourar a casca ali para sair o brotinho, que é o crescimento. É um exemplo, mas é assim o crescimento em tudo, né? Para o ser humano, para tudo. Crescer dói, mas o ficar parado e não ver as coisas evoluindo na sua vida também dói. Aí vem aquela questão, qual dor nós vamos escolher? Porque nós vamos sentir alguma dor, ou a do crescimento ou a da estagnação. Aí está na nossa mão decidir qual delas a gente quer sentir, né? E falando aqui em não ter medo de correr risco, o avaliar, o ter medo e não se arriscar vai doer, ter medo e se arriscar também vai doer. Só que um te dá a possibilidade do resultado e outro te mantém estagnado. Então, a gente sempre vai ter que escolher com consciência qual dor a gente quer passar, né? Aí. Então, acho que seria isso, Letícia, por hoje. Né? Por hoje. Façam esse exercício. Vocês vão se surpreender com as respostas que vocês vão encontrar. Vale muito a pena, né? E mesmo se falar, mas é um medo tão bobo, não importa, façam. Porque às vezes você vai encontrar tesouros profundos aí. E a gente sugeriu aqui o exercício para essa semana, porque toda semana a gente dá um exercício novo, mas guardem esse modelo de exercício para sempre. Toda vez que vocês se virem ali numa situação de medo, se perguntem, por que eu tô com esse medo? E aí vem uma resposta, mas por quê? Até vocês encontrarem, porque sempre existe um bloqueio, algo mais profundo, que é algo que já aconteceu, que não é mais verdade, não é mais presente na tua vida e que muitas vezes está te paralisando. E você pode sim ser muito mais forte que esse medo e seguir em frente. Isso aí. Bom, quinta-feira a gente está de volta, né? Hoje não conseguimos fazer a live pelo perfil das terapeutas, não deu certo. Esperamos que quinta-feira que vem dê certo. Se não der, a gente faz por aqui, depois a gente posta lá, né? E vamos continuar com o nosso projeto, os 50 tons para o sucesso. Gente, muito obrigado por todos que acompanharam. Deus abençoe a vida de cada um. Coloquem em prática esse exercício. E vamos que vamos. Beijo. E a gente sempre deixa lá na legenda o exercício para vocês voltarem lá, se tiverem dúvidas, para fazerem, tá? Isso aí. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até quinta-feira. Tchau.